Olá, amigos do YouTube. Eu estou aqui na Uzumac Comunicações, que é a empresa que gerencia o canal do Drauzio Varela, tá? E eles são vítimas o tempo inteiro de boatos, né? Que apregou frases que dizem que o Drauzio falou, quando na verdade ele não disse. E como eu também passo bastante por isso e também gosto muito de desmistificar histórias falsas, a gente vai ver agora aqui se é verdade ou se é mentira. Beleza? Então, Drauzio, tá pronto? Vamos falar aqui algumas coisas aqui, ó. Primeira frase. Se você está esperando que venha uma vontade de fazer exercício, ela não virá. As pessoas que dizem eu levanto já disposto são mentirosas. Você falou ou não falou isso? Falei exatamente isso. E, na verdade é isso mesmo, né? Por maratonas há 23 anos. E maratona não é prova que você improvisa em uma semana. Você tem que treinar meses para poder 40 quilômetros, né? 42 quilômetros. E é por isso que eu corro, porque isso me obriga a manter um ritmo de treinamento que acho que faz bem para a minha saúde. Mas eu nunca, nesses 23 anos, senti esse prazer. Por isso que eu digo que é mentira. Porque se fosse verdade, pelo menos uma vez eu tinha falado, hoje eu estou disposto para correr. No Brasil, as pessoas não têm responsabilidade em relação ao próprio corpo. Fumam, bebem, engordam, não fazem exercícios. E depois acham que o sistema de saúde tem que cuidar delas, percebe? Falou ou não falou? Falei exatamente isso, que é o que eu penso. É o que eu penso. Porque nós temos essa coisa de saúde, é um bem de todos, um dever do Estado. Tira das mãos do cidadão os cuidados que ele tem que ter com a própria saúde. E se você não se cuida, aí você vai se tratar na hora que fica doente, que tem um problema grave de saúde, você vai para o SUS. O SUS é o governo que paga. Não é o governo que paga, o governo não tem dinheiro. Somos todos nós. Somos nós que pagamos, não é? Então, eu acho que nós temos que ter uma mudança de mentalidade, cada um é responsável pelos cuidados que deve ter com a própria saúde. E aí, as fatalidades, aquilo que não dependeu de você, aí sim, aí é lógico que a sociedade tem que se cotizar para pagar. Quando digo que não tenho religião, acham que sou imoral. É como se eu tivesse parte com o diabo. Falou ou não falou? Verdade. Falei em algum lugar, não lembro onde foi. Isso é verdade, que as pessoas confundem, né? Eles acham que para você ter uma pessoa que se comporta bem socialmente, que não rouba os outros, que não prejudica ninguém, que tenta ajudar a reduzir as diferenças sociais que existem num país como o nosso, que só podem ser religiosas, que é só o temor a Deus que te leva a essas atitudes. Não é verdade. A religião não pode monopolizar as qualidades humanas, não tem sentido, porque essas qualidades são humanas. Não são qualidades dos religiosos obrigatoriamente. Essa daqui não foi você que falou, essa daqui falaram sobre você. Na quarta-feira, o Dr. Drauzio Varela fez um programa mostrando o porquê do câncer na tireoide. Ele afirmou que possivelmente pode ser o resultado das radiografias dentárias e das mamografias. Que programa foi esse? Que quarta-feira foi essa? Nunca fiz programa na televisão na quarta-feira. O programa na TV é o domingo, é o Fantástico. Mamógrafos modernos, são aparelhos super bem direcionados para a mama, a quantidade que chega na tireoide é insignificante. Dente, então, pior ainda, né? Mas falam essas coisas, inventam e aí põem na boca de uma pessoa que eles acham que tem credibilidade. O certo era processar essa moça. Eu só não processei de cansaço pelo trabalho que ia me dar. Já não tenho tempo para nada, ainda ter que ir consultar advogado e depois ser chamado para testemunhar. Mas o certo era processar, porque essas pessoas têm que pagar pelo mal que fazem. Se ela falasse da boca dela, né, da radiografia, não sei o que, é uma pessoa. Ela não está me prejudicando só. Eu passo vergonha se alguém achar que eu falei uma besteira dessa. Mas ela está prejudicando a população. Bom, vamos mais uma aqui então, que é para que serve uma relação. É quase como se fosse um poeminha, uma prosa e tal. Eu vou ler o comecinho e o final aqui. Uma relação tem que servir para você se sentir 100% à vontade com outra pessoa. À vontade para concordar com ela e discordar dela. Para ter sexo sem não me toques ou para cair no sono logo após o jantar, pregado. É a última frase. Uma relação tem que servir para um acompanhar o outro ao médico, para um perdoar a fraqueza do outro, para um abrir a garrafa de vinho para o outro ou abrir o jogo. E para os dois abrirem-se para o mundo, cientes de que o mundo não se resume aos dois. Que lindo, né? Que lindo isso. Nossa, Drauzio, onde você escreveu isso? Você sabe que eu nunca escrevi, morro de vergonha quando um amigo diz, eu li um texto seu, eu falo, puta, que vergonha. Já vai ser aqui que você Mas é o texto mais famoso.
Acho que de todos os textos que eu escrevi, esse que eu não escrevi é o mais famoso de todos. Porque você tem quantos livros hoje já publicados? Tem uns 10 ou 11. Então... Mas esse texto eu nunca escrevi. E é um texto que não tem nada a ver com a minha linha de trabalho, nem de nada. Né? Mas ele, volta e meia, aparece alguém e fala, eu li um texto seu tão lindo na Lágrimas internet. nos olhos brotaram. Dá vontade até de dizer, não, eu escrevi mesmo. É melhor que da radiografia, né? Pelo menos. Melhor, esse é melhor. Bom, vamos ver mais um aqui. Na verdade são dois, né? Mas é que tem o mesmo tema, então acho que continuo colocar. Que diferença faz para você se seu vizinho dorme com outro homem, se a sua vizinha é apaixonada pela colega do escritório? Se faz diferença, procure um psiquiatra. Você não tá legal. E a segunda é que a homofobia é coisa de imbecil. É isso que eu acho mesmo. As pessoas falam que você tem uma opção sexual. Eu não gosto desse termo. Eu não gosto que a tua definição homossexual não é opção. Você alguma vez falou, bom, eu agora tenho que decidir se eu serei homossexual ou heterossexual. De jeito nenhum. Não, ninguém passa por isso. A sexualidade se impõe. Você é heterossexual, chega um momento da vida que você se descobre. Você olha para uma menina e fala, ué, o que é isso que está acontecendo? E você fala, eu gosto dessa menina e eu gosto de mulher, não gosto de homem. E há outros que são diferentes, que nascem e que se desenvolvem de uma forma que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Agora, por que isso tem que ofender os outros? É isso que por isso que eu chamo de imbecis. É porque eles desconhecem a natureza humana. Eles atribuem às pessoas que têm uma opção sexual diversa da dele, ele atribui a isso um valor moral, como se houvesse moralidade. É revoltante nesse sentido, porque as pessoas sofrem com preconceito social e com a agressividade da sociedade contra isso. E aí a pessoa se sente errada, né? Ela fala, eu sou obrigado a gostar do sexo oposto. Tudo bem, assim, quando você pega um homem maduro, uma mulher madura, eles têm um entendimento diferente. Agora, você imagina um adolescente, ou um pré-adolescente, que se descobre homossexual. Todas as dúvidas que ele tem, todas as hesitações, e os outros dizendo que aquilo é uma coisa de gente sem vergonha, de gente que não presta. Você imagina o que você causa nessas pessoas? Não, a adolescência já tem a insegurança natural da adolescência, lógico, ainda mais esse peso, né? E essa questão que eu termino esse texto, essa gravação que eu fiz no YouTube, é assim mesmo. Que diferença faz para você, meu? Diferença faz. O cara dorme com outro homem na cama. Ótimo. E daí? O que eu tenho que ver com isso? E de que maneira isso me afronta? Isso interfere com a minha vida? Não. Se me afronta, o problema é meu. Não, e as pessoas dão muito valor para a questão do ato sexual, né? Da questão da penetração e tal. O Nelson Rodrigues que dizia que se nós tivéssemos o nosso comportamento sexual estampado na testa, nós não olharíamos uns na cara dos outros. É verdade. Né? Se os homens parissem, o aborto seria legalizado há muito tempo e no mundo todo. Você tem dúvida disso? Nenhuma. Deus me livre, imagina. Se os homens parissem, não existiria a humanidade. Porque nenhum homem passaria o que as mulheres passam durante a gravidez. Seria muito diferente. No parto. Essa daqui eu tenho que traduzir do espanhol. Essa aqui, vamos treinar meu castelhano aqui, ó. No mundo atual, se está investindo 5 vezes mais medicamentos para a virilidade masculina e silicone para mulheres do que para a cura do mal de Alzheimer. Daqui a alguns anos, a gente vai ter velhas com peitos grandes e velhos com pênis duro e nenhum deles vai se lembrar para que servem. Essa frase eu lembro de ter visto, assim, acho que em 2003, 2004, já vejo ela milênios. Eu nunca escrevi isso, nem escreveria, eu acho grosseira a frase. Mas essa frase é uma coisa impressionante que ela corre o mundo. Um dia eu chego no consultório de manhã e a minha secretária diz, doutor Drauzio, a Rádio Madrid diz que quer fazer uma entrevista com o senhor. Aí o cara começa assim, lendo essa frase. Começou com ela. Quando ele acabou de ler a frase, aí ele disse, estou falando com o médico brasileiro, que é Prêmio Nobel de Medicina, porque essa frase corria. É verdade, está escrito que é o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel de Medicina. Nossa, como que você ganhou esse Nobel, Drauzio? Que eu não sei, me atribuíram, essa parte eu deixo quieto. Não? E o pessoal falando que o Brasil não tinha Nobel, tá vendo? Bom, passou uma semana e eu recebo um telefonema da Radiodifusão Française. E era a mesma história, só que aí quem me ligou foi a produção. Ah, tá. Não foi ao vivo. Não foi ao vivo. Aí a menina da produção disse, olha,
Eu vi, o senhor está citado como prêmio Nobel, eu fui na lista dos prêmios Nobel e o seu nome não estava na lista. E eu expliquei para ela. Então o senhor está mentindo sobre o seu prêmio Nobel? Ainda passa que o mentiroso é você. Né? Aí eu expliquei para ela, eu não posso acreditar que isso aconteça. Pois é. A diferença entre brancos e negros é só a concentração de melanina na pele. Tem cabimento uma pessoa ter orgulho só porque ela é branca? É exatamente isso, né? Qual é a diferença? Você sabe que vários estudos genéticos feitos em populações de raça branca e raça negra mostram que você encontra mais diversidade genética entre os brancos, entre si, e entre os negros entre eles, do que entre brancos e negros. A diferença é só essa, é a concentração de melanina na pele. Eu li que menos de 10% dos polimorfismos genéticos podem ser atribuídos a alguma etnia ou localização. 90%. Então, assim, se uma tribo africana, indígena, brasileira, europeia, tal, fosse a única população sobrevivente, 90% do polimorfismo estava garantido ali. Porque... E tem uma coisa interessante que ninguém se dá conta. Os seres humanos surgiram onde? Na África. Na África, exato. Na África, 6 milhões de anos. E dali, daquela parte da África Central, ali ao redor da Etiópia, perto da Etiópia lá, eles foram migrando para a Ásia e para a Europa. E migraram para a Austrália também. Para a Austrália. Só que os negros são maus sintetizadores de vitamina D. Porque como eles nasceram ali naquele local que o sol é forte, país tropical e tudo, eles sintetizam mal, porque a vitamina D você precisa dos raios solares para poder sintetizar na pele. À medida que eles foram migrando para cima, foram pegando países mais frios, com invernos prolongados. E menos sol. Então, aqueles que tinham mais, por uma variação genética, mais facilidade para sintetizar vitamina D, levaram vantagem em relação aos outros. Os outros tinham filhos que eram raquíticos e que não deixavam descendentes. E é uma coisa que é bem característico na infância mesmo, né? Tipo, antes de ter filho. Então, a seleção natural 101, né? Tipo, desenvolve raquitismo e nem chega à idade reprodutiva, né? E eles fizeram... E à medida que eles foram migrando, aqueles que tinham pele mais clara, foram levando vantagem até virarem brancos. Mas todos nós fomos negros e não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Uma vez me mandaram uma reportagem que foi avaliada, tal, não sei o quê. Um casal de nigerianos, né, teve um filho branco. E o pai, obviamente, a primeira coisa que ele fez foi desconfiar da mãe e achar que tinha tomado um chifre e tal. Aí fizeram uma avaliação de DNA e falaram, não, ela é filha de vocês. E não era albinismo, era uma pele clara. E é por causa dessa variabilidade que nós tivemos uma competição e a seleção natural. Uma coisa extraordinária isso. Né? Felizmente. Também acho muito bom. Até para resistência a doenças é melhor, né? Lógico, variedade é melhor, né? Vamos lá. Se não quiser adoecer, fale de seus sentimentos. E tem outra aqui também, que é mais ou menos parecida. Se não quiser adoecer, busque soluções. O pensamento negativo gera energia negativa que se transforma em doença. Cada absurdo que as pessoas falam. O pior é que elas falam essas coisas estúpidas com ar de sábios, né? E colocam o seu nome aqui. E põe meu nome. Esse é outro. Esse eu respondi, escrevi na Folha de São Paulo, na minha coluna, porque isso me atinge na profissão, não é? Porque isso aí é o oposto do que eu penso. Porque se é coisa de dizer que o cara gosta tanto de viver, ele luta tanto pela vida, lutou tanto que é por isso que ele sobreviveu. Primeiro, você está menosprezando os que morreram, né? É verdade. Os que morreram, então, não lutaram. São covardes, por isso que morreram. E morreu gente que não acaba mais, né? Tem mais gente morta que viva. Segundo, quem garante que com o pensamento você tem essa capacidade? É lógico que se você for negativista, tudo que não vai dar certo, é infeliz o tempo inteiro, você nem levanta da cama. Não, e tem algumas doenças que tem o gatilho psicossomático, né? Então você pode ter... Pode, mas eu estou com uma doente internada no hospital, assim, por ficar insistindo, eu falo sempre, ela não come, não é porque ela é idiota, ela não come porque ela não consegue comer. A hora que ela estiver um pouquinho melhor, ela vai sentir fome. Todo mundo gosta de comer, não é? Aí eu expliquei tudo direitinho. Chego lá ontem de manhã para vê-la no quarto, ela fraquinha. Mas, doutor, me insistiram tanto para eu comer, minha filha, meu marido e tal, que eu acabei forçando, acabei de comer, vomitei tudo. Essa coisa
da força de vontade. Lógico que a força de vontade é importante até para sair da cama, como eu disse, mas ela é limitada. Chega um ponto, você está com apendicite, e a infecção se espalhou pelo abdômen inteiro, pela cavidade peritoneal toda. Com a força de vontade você vai ficar bom? Você vai ficar bom quando te abrir a barriga, drenar o abscesso. O que já aconteceu comigo também, uma dor na coluna horrível. Não há força de vontade que você fala, a coluna está doente, tem que arrumar isso daí, né? Bom, vamos continuar. A cadeia no Brasil não é para recuperar, é para fazer sofrer. Como só pobre vai para a cadeia, fica assim. No dia em que tiver classe média, gente de maior poder aquisitivo, os envolvidos nas roubalheiras que cercam o sistema público, daí vai mudar. Daí a gente não vai mais aceitar esse tipo de sistema. Falou ou não falou isso? É verdade, né? É verdade. Você acha que esses políticos, empresários que estão presos nas cadeias semelhantes às que nós temos aqui? Você vai nos CDPs aqui de São Paulo, acho que tem celas com 20, 25 pessoas. Celas em que caberia no máximo a metade disso. Não, tem um conhecido meu que foi preso uma vez. E por motivos de desvios de conduta na juventude, assim. E ele falou que não podia dormir todo mundo ao mesmo tempo. Metade ficava em pé, enquanto outra metade dormia, e depois eles trocavam, porque não dava para... Você acha que eles estão nesse tipo de cadeia? Não. Fica assim porque é uma coisa que é para pobre. Porque no dia que tiver gente de classe média alta, gente rica indo para a cadeia, isso não vai ser aceito. Eu lembro do pai de uns meninos daqueles que atropelaram o filho de uma atriz num túnel no Rio de Janeiro, apostando corrida e tal. Ele dizia, não, meus filhos não podem ir para esse tipo de cadeia. Porque para os outros tudo bem, já estão acostumados a viver na pobreza. Quer dizer, ele falou sério isso. Os filhos dele eram meninos de classe média alta, que não era para ir numa cadeia de gente pobre, né? E tem aquele lance de que quando você tem curso superior, você tem direito a uma cela separada, coisa Acho que devia ter uma cela pior quem tem direito ao curso superior. O cara pode estudar e ainda comete crime. Se eu fosse condenado à morte, eu pediria um cigarro para poder pensar no meu último pedido. Falou ou não falou isso? Falei. Mas por que o cigarro? Porque eu fumei dos 17 aos 36 anos. Minha geração, todo mundo fumou. Fumava mesmo. E está todo mundo da minha geração morrendo de câncer de pulmão, câncer de rim, se não morrem de câncer, morrem de ataque cardíaco, derrame cerebral. Enfisema, né? Enfisema, doença pulmonar obstrutivo crônica. Minha geração foi devastada pelo cigarro. E o cigarro é a droga que mais vicia. Eu tenho experiência com droga por causa do trabalho que eu faço nas cadeias. Nenhuma droga vicia mais do que o cigarro. Maconha, cocaína, põe o crack aí, nenhuma delas vicia mais. Droga fumada vicia muito mais depressa. Vicia muito por quê? Porque ela cai no pulmão e já é absorvida já imediatamente. Já é corrente sanguínea. Já cai na corrente sanguínea e se espalha. Então a sensação de prazer que ela dá é mais rápida. E quanto mais rápida a recompensa, mais vicia. Por que ninguém é viciado em loteria federal? E aí você compra o bilhete hoje e vai correr sábado. Fica aí 2, 3 dias o bilhete na gaveta. Por que as pessoas se viciam em caça-níquel? Porque um segundo. Pois lá a recompensa de repente cai aquele monte de moeda. Essas são as... Então você deixa de ser fumante. Você não fuma mais. Mas você não deixa de ser dependente. Todo mundo que para de fumar sofre... Se pegar um cigarro aqui, meu amigo, tchau. Eu volto a fumar. Então, em relação ao cigarro, assim, eu de fato falei isso. Se eu souber que eu vou morrer em uma semana, alguém disser, qual é o teu último desejo? Eu falei, dá um cigarro para eu pensar aqui. Isso aqui é ótimo. Isso aqui eu vou até te mostrar. É o seguinte, você vai morrer. Falou ou não falou isso aqui? Isso você deve ter dito. Todo mundo vai morrer. Sim, mas eu acho que o engraçado é, no caso, você estar aqui sentado como se estivesse no consultório. Então, é engraçado, o paciente chega e fala assim, é o seguinte, você vai morrer. Talvez a frase já tenha dito. Você vai morrer, um dia você vai morrer, um dia todos nós vamos morrer. O cara congelou a frase. Não, então, as frases que foram selecionadas foram essas daqui, né? Você vê aí que o pessoal sofre também aí, né? O pessoal, a empresa aqui que gerencia o canal Usumac também sofre com essas boatarias, né? Então, é bom desmistificar isso aqui, né?
Então inventem novos, né? Agora a coisa agora sejam mais criativos. Ah, mas aparece, pode ficar tranquilo. Ah, vai aparecer, vai aparecer. É bom, não deixa de ser uma consideração, né? Ninguém ia fazer isso com um médico que é famoso por ser uma porcaria de médico, né? Ninguém ia colocar palavras na boca dele, né? Então tem um ponto positivo aí, né? Digamos. 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 Tá certo. Bom, gente, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí da minha participação aqui no canal do Drauzio. Você sabe que o Pirula tem um canal, não se esqueçam de inscrever, que eu recomendo, é um canal muito interessante. Tá vendo? É isso aí.